Na última aula, percorremos os eventos ocorridos na etapa de fertilização, o encontro dos gametas masculino e feminino. Em mamíferos, o espermatozoide estimula a ativação do ovócito, um evento fundamental que inicia o desenvolvimento embrionário. Hoje já é bem estabelecido que o evento mais crucial da ativação do ovócito é um aumento agudo nas concentrações de cálcio livre no citosol, que ocorre na forma de oscilações de cálcio prolongadas. Essas oscilações começam no momento ou logo após a fusão dos gametas e persistem por várias horas além da conclusão da meiose. Nas últimas décadas, várias moléculas derivadas do espermatozoide foram propostas como potenciais fatores responsáveis pela geração das oscilações de cálcio durante a fertilização. O fato de que as oscilações de cálcio induzidas pelo espermatozoide são causadas pela ativação da via de sinalização do inositol trisfosfato sugeriu que o fator espermático poderia ser uma isoforma de fosfolipase C. Em 2002, foi descoberta uma nova fosfolipase C específica do testículo, chamada fosfolipase C-zeta, e muitas evidências experimentais foram obtidas ao longo dos anos, sugerindo que a fosfolipase C-zeta atende a todos os pré-requisitos para ser o fator solúvel do espermatozoide, responsável pela geração de oscilações de cálcio na fertilização em mamíferos. Após a fusão do espermatozoide com o ovócito, a fosfolipase C-zeta é entregue ao citoplasma do ovócito, desencadeando as oscilações de cálcio pela via da sinalização do inositol trisfosfato por meio da hidrólise do seu substrato fosfolipídico ligado à membrana, o fosfatidil-inositol bisfosfato. A importância dessa proteína específica do espermatozoide na fertilização em mamíferos foi destacada por vários estudos clínicos que ligaram diretamente defeitos ou deficiências na fosfolipase C-zeta humana a casos documentados de infertilidade masculina. A fusão do espermatozoide com o ovócito, portanto, desencadeia uma série de oscilações de cálcio cruciais para a retomada da meiose do ovócito, a formação do pronúcleo e o desenvolvimento inicial do embrião. Após a fertilização, o zigoto resultante passará rapidamente por múltiplas clivagens mitóticas enquanto viaja pela tuba uterina ao longo de 4 dias para alcançar a cavidade uterina. Até 24 horas após a fertilização, o zigoto inicia uma série rápida de divisões celulares mitóticas chamadas clivagem. O zigoto é muito maior do que a maioria das células do corpo e é, na verdade, visível a olho nu. O processo de clivagem ou segmentação resulta na produção de blastômeros, o que restaura o tamanho padrão das células por uma redução progressiva do volume citoplasmático. Apesar do rápido aumento no número de células durante a clivagem, o concepto mantém um tamanho e formas semelhantes devido à compactação de suas células. Assim, o embrião como um todo não aumenta em tamanho durante a clivagem e permanece envolto pela zona pelúcida. Nosso entendimento sobre o desenvolvimento inicial do embrião humano permanece limitado, principalmente devido à disponibilidade restrita de embriões humanos para pesquisa e à falta de completa conservação dos mecanismos de desenvolvimento entre as espécies. Comparada à maioria das outras espécies, a clivagem em mamíferos é um processo lento, medido em dias em vez de horas. O desenvolvimento prossegue a uma taxa de cerca de uma divisão de clivagem por dia nos 2 primeiros dias. Após o estágio de 2 células, a clivagem em mamíferos é caracteristicamente assíncrona, com uma das 2 células, ou blastômeros, se dividindo para formar um embrião de 3 células. Quando o embrião consiste em aproximadamente 16 células, ele é chamado de mórula, derivada da palavra latina que significa amora. Para o primeiro par de dias após a fertilização, a atividade de transcrição e tradução é muito lenta no embrião em clivagem. O fator limitante para a eficiência da tradução pode ser o pequeno número de ribossomos armazenados no óvulo. Conforme a clivagem prossegue, os produtos derivados dos cromossomos maternos e paternos tornam-se progressivamente ativos na orientação do desenvolvimento. Uma das primeiras manifestações da expressão dos genes embrionários é a clara polarização dos blastômeros do embrião de 8 a 16 células, de modo que sejam reconhecíveis à superfície apical e basal. A polarização dos blastômeros leva a uma das mais importantes etapas no desenvolvimento inicial de mamíferos, isso é, a uma decisão que resulta no aparecimento de 2 linhagens separadas de células, o trofoblasto e a massa celular interna, a partir dos primeiros blastômeros homogêneos.
Até o estágio de 8 células, o desenvolvimento é impulsionado principalmente por fatores herdados maternalmente. No entanto, a ativação da transcrição embrionária entre os estágios de 4 a 8 células marca o início de um novo programa regulatório de genes, desencadeando eventos morfogenéticos que fundamentam a especificação do destino celular e a auto-organização. As 3 linhagens fundadoras, trofoblasto, epiblasto e hipoblasto, são estabelecidas durante a primeira semana de desenvolvimento. Uma primeira decisão de destino celular nas células externas no estágio de mórula gera células epiteliais polarizadas do trofoblasto, o tecido de origem da placenta, enquanto as células da massa celular interna permanecem apolares. Posteriormente, as células da massa celular interna passam por uma segunda decisão de linhagem que segrega as células epiblásticas e hipoblásticas. As células do epiblasto são pluripotentes e produzem todos os tecidos fetais, enquanto as células do hipoblasto, também chamadas de células do endoderma primitivo, dão origem ao endoderma extraembrionário do saco vitelino. O que determina se um blastômero formará a massa celular interna ou o trofoblasto? A primeira decisão de destino celular segrega o trofoblasto da massa celular interna por meio da interação entre eventos morfogenéticos, sinalização e controle da expressão gênica. A relação entre a posição dos blastômeros e o seu destino final de desenvolvimento foi incorporada na hipótese dentro-fora. A essência dessa hipótese é que o destino de um blastômero deriva da sua posição no interior do embrião, em vez de ser determinado por suas propriedades intrínsecas. Assim, os blastômeros externos se diferenciam no trofoblasto, enquanto os blastômeros internos formam a massa celular interna. Por exemplo, se blastômeros marcados retirados a partir de embriões desagregados são colocados na superfície de outro embrião inicial, eles tipicamente contribuem para a formação do trofoblasto. Por outro lado, se as mesmas células marcadas são introduzidas no interior do embrião hospedeiro, elas participam na formação da massa celular interna. O modelo de polaridade celular oferece uma explicação complementar para a conversão dos blastômeros genéricos em trofoblasto ou massa celular interna. De acordo com essa hipótese, se o plano de divisão celular de um blastômero é paralelo à superfície externa do embrião, a célula filha externa desenvolve uma polaridade, com a sua superfície apical voltada para a zona pelúcida. Em contrapartida, a célula filha interna permanece apolar e passa a fazer parte da massa celular interna. As proteínas que induzem a polaridade nas células externas são postuladas como direcionadoras de sua diferenciação para a linhagem trofoblástica. Comum à hipótese dentro-fora e ao modelo de polaridade celular é o reconhecimento de que uma célula que não entra em contato com a superfície do embrião não se diferencia em trofoblasto, mas se torna parte da massa celular interna. Por volta do estágio de 10 células, os determinantes de polaridade apical tornam-se localizados em domínios livres de contato celular, enquanto a proteína de adesão celular E-caderina se acumula nas regiões basolaterais. A aquisição de polaridade ápico-basal nas células externas está ligada à sinalização da via Hipo, que desencadeia a primeira decisão de destino celular. Como uma via de sinalização que modula a proliferação, diferenciação e sobrevivência celular, a via Hipo desempenha um papel vital no desenvolvimento embrionário. Enquanto a massa celular interna e o trofoblasto se formam, há uma expressão diferencial de fatores de transcrição, o que altera o perfil da expressão gênica dessas células, resultando no processo de diferenciação celular. A maioria dos estudos de biologia molecular e genética do início do desenvolvimento de mamíferos foi feita em camundongos. Até que mais informações sobre a embriogênese inicial de primatas estejam disponíveis, os resultados obtidos em experimentos com camundongos devem ser usados como nosso guia. Os embriões de mamíferos placentários entram em uma fase chamada compactação, durante a qual os blastômeros externos aderem firmemente uns aos outros através de junções comunicantes e de oclusão, perdendo sua identidade individual quando observados à superfície. A compactação é mediada por moléculas de adesão celular ativadas por concentração de cálcio, como a E-caderina, e formam um anel ao redor da superfície apical dos blastômeros. Por meio de um sistema de transporte mediado pela sódio-potássio ATPase, o sódio e a água atravessam os blastômeros externos, de modo semelhante a um transporte transepitelial,
acumulando-se nos espaços entre os blastômeros internos. Esse processo, que ocorre cerca de 4 dias após a fertilização, é chamado de cavitação, e o espaço preenchido por fluido é conhecido como blastocele ou cavidade blastocística. Nesse estágio, o embrião como um todo é conhecido como blastocisto. A extremidade do blastocisto, que contém a massa celular interna, é chamada de polo embrionário, enquanto a extremidade oposta é conhecida como polo abembrionário. A aparência desses dois tipos de células reflete as principais mudanças organizacionais que ocorreram no interior do embrião e representa a especialização dos blastômeros em duas linhagens distintas. As células da massa celular interna dão origem ao corpo do embrião, além de várias estruturas extraembrionárias, enquanto as células do trofoblasto formam apenas estruturas extraembrionárias, incluindo as camadas externas da placenta. No início da clivagem, o zigoto ainda está coberto pela zona pelúcida e pelas células da corona radiata. A corona radiata é perdida dentro de 2 dias do início da clivagem. Já a zona pelúcida permanece intacta até o embrião alcançar o útero. O embrião permanece na porção da ampola da tuba uterina por aproximadamente 3 dias. Ele então atravessa a porção do istmo da tuba em menos de 8 horas. Sob influência da progesterona, a junção uterotubária relaxa, permitindo que o embrião entre na cavidade uterina. Por volta do 5º dia, a ação das enzimas do trofoblasto cria uma abertura na zona pelúcida e o blastocisto eclode, espremendo-se para fora. O blastocisto, agora desprovido do seu revestimento original, pode interagir diretamente com o endométrio. Em roedores, a eclosão do blastocisto é realizada pela ação de cisteínoproteases liberadas das projeções da superfície apical das células trofoblásticas. Em seguida, essas projeções fazem contato com as células epiteliais endometriais, iniciando o processo de implantação. Em seres humanos, as células trofoblásticas sobre o polo embrionário começam a penetrar entre as células do epitélio de revestimento da mucosa uterina por volta do 6º dia. Logo depois, o embrião afunda no estroma endometrial e o local original de penetração no endométrio se fecha pelo epitélio, semelhante à cicatrização de uma lesão cutânea. Estudos sugerem que a selectina L presente nas células trofoblásticas e seus receptores de carboidratos no epitélio uterino medeiam a ligação inicial do blastocisto ao útero. As selectinas são proteínas que se ligam a carboidratos, envolvidas nas interações de leucócitos com células endoteliais, permitindo a sua adesão a partir da corrente sanguínea. Após a adesão mediada pelas selectinas, a ligação adicional e a invasão pelo trofoblasto envolvem as integrinas, expressas pelo trofoblasto, e as moléculas de matriz extracelular, laminina e fibronectina. Os receptores de integrina para a laminina promovem a ligação, enquanto aqueles para a fibronectina estimulam a migração. Essas moléculas também interagem com vias de transdução de sinal para regular a diferenciação do trofoblasto, de modo que a implantação resulta de uma ação mútua entre o trofoblasto e o endométrio. Assim, até o fim da primeira semana de desenvolvimento, o embrião humano já passou pelos estágios de mórula e de blastocisto e teve início a implantação na mucosa uterina. As complexas preparações hormonais do endométrio, iniciadas no fim do período menstrual anterior, têm como objetivo proporcionar um ambiente celular e nutricional adequado para o embrião. Mesmo antes de ocorrer o contato efetivo entre o embrião e o endométrio, o epitélio uterino secreta certas citocinas e quimiocinas no líquido uterino, facilitando o processo de implantação. Assim, o primeiro estágio da implantação consiste na adesão do blastocisto, com a participação de moléculas de adesão. O próximo estágio é a penetração do epitélio. Em primatas, o trofoblasto passa por um processo de diferenciação pouco antes do seu contato com o endométrio. Na área ao redor da massa celular interna, a camada composta por células mononucleadas e mitoticamente ativas do trofoblasto celular, ou citotrofoblasto, se funde para formar um sincício trofoblasto multinucleado. Embora inicialmente apenas uma pequena área do sincício trofoblasto seja evidente no início da implantação, essa estrutura rapidamente envolve todo o embrião. O sincício trofoblasto é um tecido altamente invasivo que se expande rapidamente e escava seu caminho no estroma endometrial.
Por meio de enzimas proteolíticas secretadas pelo sincício trofoblasto, o embrião penetra na área da decídua, invadindo o interstício. As células do estroma endometrial respondem à presença do blastocisto e à progesterona secretada pelo corpo lúteo, diferenciando-se em células secretoras metabolicamente ativas denominadas células deciduais. Essa resposta é denominada reação decidual. As células deciduais transformam-se em células semelhantes a epiteliais e se proliferam. As células deciduais degeneradas liberam glicogênio e lipídios, fornecendo nutrientes iniciais para o desenvolvimento embrionário. Esse processo ocorre em conjunto com as secreções das glândulas endometriais rompidas e o sangue materno retido nas lacunas formadas durante a implantação. Sabe-se que as secreções das células deciduais e das glândulas endometriais incluem fatores de crescimento e metabólitos que sustentam o crescimento do embrião em implantação. A reação decidual proporciona um ambiente imunoprivilegiado para o desenvolvimento do embrião. As células deciduais produzem substâncias imunossupressoras, principalmente prostaglandinas, que inibem a ativação das células NK no local da implantação. A implantação requer interações complexas entre o embrião em desenvolvimento, o endométrio em decidualização e a tolerância imunológica materna em desenvolvimento. Todos esses eventos celulares e moleculares são controlados por hormônios endócrinos, incluindo os esteroides sexuais e a gonadotrofina coriônica humana, bem como por fatores parácrinos locais. Esses fatores são produzidos pelo epitélio endometrial, pelas células estromais decidualizadas e pelas células do sistema imunológico. Eles são secretados localmente no lúmen uterino e na área da reação decidual, onde influenciam não apenas o desenvolvimento, a fixação e a invasão do blastocisto, mas também as funções celulares mútuas e a transformação da matriz extracelular em decidualização. Essas moléculas sinalizadoras, produzidas localmente, incluem fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas. Como o embrião é antigenicamente diferente da mãe, seria esperado que ele fosse rejeitado por uma reação imunológica semelhante à que ocorre na rejeição de enxertos incompatíveis. Portanto, uma das funções primárias da reação decidual é fornecer um ambiente imunologicamente protegido, evitando a rejeição do embrião. O aumento do estrogênio e a presença de células e proteínas reguladoras no microambiente do estroma decidual exercem seus efeitos combinados sobre as células dendríticas, retendo essas células apresentadoras de antígeno na decídua. Isso limita a ativação de células T maternas e, consequentemente, a destruição do embrião. Com o passar do tempo, há uma expansão de células T reguladoras que modulam a atividade de células NK e das células T efetoras. Como resultado, a gravidez atinge um estado de tolerância imunológica, caracterizado pelo desenvolvimento de um ambiente anti-inflamatório que permite a placentação e o desenvolvimento embrionário. O revestimento uterino é mantido em um estado favorável e isso se deve em grande parte à progesterona secretada pelo corpo lúteo. Na ausência de um embrião implantado, o corpo lúteo normalmente degenera cerca de 13 dias após a ovulação. Contudo, caso ocorra a implantação, as células do sincício trofoblasto produzirão o hormônio gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, que mantém o corpo lúteo funcional e, consequentemente, a produção de progesterona. O corpo lúteo continua a secretar esteroides sexuais por cerca de 11 a 12 semanas do desenvolvimento embrionário. Após esse período, a placenta assume a produção de grandes quantidades de progesterona e o corpo lúteo involui lentamente, tornando-se o corpo albicans. Por volta de 10 a 12 dias após a fertilização, o embrião estará completamente inserido no endométrio. Ocasionalmente, um blastocisto se implanta em sítios ectópicos, como na cavidade peritoneal, na superfície do ovário, dentro das tubas uterinas ou em locais anormais no útero. Nessas localizações, o epitélio responde à implantação do blastocisto com aumento da vascularização e outras alterações de suporte, permitindo que o blastocisto sobreviva e inicie seu desenvolvimento. No entanto, essas gestações ectópicas frequentemente colocam a vida da mãe em risco, pois os vasos sanguíneos formados em locais anormais são propensos a rupturas devido ao crescimento do embrião e da placenta. Os sintomas típicos incluem dor abdominal, sangramento vaginal e, em geral, o tratamento requer o uso de medicamentos
como o metotrexato, que inibe a divisão celular, ou intervenção cirúrgica para interromper a gravidez.